A paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui nesta noite para deixar uma palavra de conforto para o seu coração. Que essa palavra que eu abri aqui, que o Senhor me deu, venha entrar, aleluia, ó Deus, na tua casa, que venha adentrar o teu coração, que venha fazer morada, que venha fazer abrigo do Espírito Santo, que venha ser refúgio, fortaleza e conforto no meio dessas angústias, no meio dessas aflições que nós temos passado. Essa palavra se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 16, do verso 7 em diante. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, a sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui esse livro está falando sobre a passagem de Samuel, que fala que o Senhor já não estava mais se agradando do reinado de Saul, porque Saul começou bem o seu reinado, mas conforme foi passando os anos, foi passando-se o tempo, o rei, ele começou a se tornar um rei mau, e isso não estava mais agradando o Senhor. O Senhor já não via com os bons olhos o reinado de Saul. E havia naquele lugar um profeta que se chamava Samuel. Todos nós já conhecemos essa história, quem foi Samuel. Louvado seja Deus, que nasceu do ventre de Ana, aleluia, que foi ungido, que foi separado. E esse mesmo Samuel, naquele tempo o Senhor usou para que fosse enviado à casa de Jessé, e dentre todos aqueles que estavam lá, os filhos de Jessé, ele tinha a missão de encontrar um novo rei de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. E o Senhor falando a Samuel, falou: vai a uma terra, aonde lá eu vou te mostrar quem vai ser o novo rei, o novo ungido, o novo separado, aquele que eu tenho me agradado. E Samuel logo obedeceu à voz do Senhor e foi para uma terra, louvado seja Deus. E naquela terra ele encontrou, aleluia, a casa de Jessé. E logo adentrando naquela casa, ele pôde ver com os teus olhos muitos filhos de Jessé, formosos, homens de boa aparência, homens fortes de guerra. Louvado seja Deus. E naquele lugar, a primeira coisa que ficou, aleluia, para Samuel foi a aparência. Ele chegou naquele lugar, diante dos olhos dele poderia ser qualquer um daqueles ungidos ao novo rei de Israel, porque ele estava esperando, que Deus estava procurando um homem forte, musculoso, de boa aparência, de bom físico. E não era isso que o Senhor estava procurando naquele lugar, porque disso aquele lugar estava cheio de homens fortes de guerra. Mas aquele que estava chamando a atenção de Deus naquele momento era um que estava lá no pasto, um que estava distante daquele lugar, um que não estava distante do seu pai, distante dos seus irmãos, um que estava pastoreando ovelhas, um que estava no campo, lidando com o campo. Louvado seja Deus. E diante daqueles muitos filhos, naquela circunstância lá, Jessé, como pai, começou a exaltar os filhos que ele tinha, começou a mostrar um por um, elogiando as qualidades. Esse aqui é o mais forte, esse aqui é o mais belo, esse aqui é o mais inteligente, esse aqui é o mais esperto. E foi se passando os filhos, e o Senhor nada de confirmar no coração de Samuel quem era o escolhido. E Samuel foi chamando um por um, até que se cessou os filhos de Jessé dentro daquele lugar onde ele estava. E ele pensou com ele naquele momento, creio eu: Senhor, mas o Senhor me tirou de um lugar, me mandou para outro e disse que lá teria um escolhido. Lá eu encontraria aquele que o Senhor estava se agradando. E dentro desses muitos que eu vi nesta hora, o Senhor não se agradou de nenhum, o Senhor não se manifestou.
quando foi passando cada um deles. E aí o Senhor falou no coração de Samuel, através do Espírito Santo de Deus, que ali ainda faltava um. E aquele um não estava naquele lugar, que era para comunicar a Jessé, para que chamasse. E logo assim ele o fez, e ele chamou a atenção de Jessé, falou: mas espera aí, são somente esses filhos que você tem, Jessé? E Jessé falou assim: não, eu tenho mais um. E ele falou assim para ele naquele momento: mas aonde é que está esse um? Esse um não está aqui, está no campo. Mas aquele pai não dava nada para aquele filho, talvez ele nem queria chamar, talvez naquele momento ele não chamou porque ele é o menos forte, o menos de aparência, de boa aparência, né? Então o pai nem colocou ele no meio daqueles irmãos para que fosse escolhido, para que o Senhor, aleluia, elegesse um novo rei naquele lugar. Mas o Senhor conhece, Ele sabe o teu endereço, Ele sabe onde você mora, Ele sabe tudo a seu respeito. E o Senhor sabia que faltava mais um, sabia onde ele estava, de que forma que ele estava, o que ele estava fazendo. Então o Senhor falou no coração de Samuel para que mandasse chamar. E esse eleito era Davi. E o Senhor falou no coração de Samuel que antes que não chegasse esse filho, que não era para servir o banquete na mesa, não para que ninguém se assentasse à mesa, sem que a presença desse filho fosse colocada diante do Senhor. E logo assim, chamando Jessé, o seu filho Davi, louvado seja Deus, o Senhor confirmou grandemente no coração de Samuel: eis que eu tenho provido de um rei, e esse rei é esse daí a qual eu tenho escolhido, a qual tem me agradado, a qual tem um coração reto e sincero na minha presença. E esse era Davi. E logo naquele momento, creio eu que os irmãos olharam indignadamente para aquele irmão e falaram assim: mas como? Esse daí que cuida das ovelhas, que cuida do rebanho, esse daí que fede, que cheira mal, que fica o dia inteiro cuidando do gado, colocando capim, cuidando das ovelhas, mexendo com o alimento dos animais. Esse com estatura mínima, de aparência feia, nem musculatura tem, nem forte ele é, nem formoso ele é. Podemos ver nessa passagem o quanto Davi era desprezado pelo seu pai e pelos seus irmãos. Muitas vezes, irmãos, quem está do nosso lado, quem está ao nosso redor, quem está diante de nós, até mesmo dentro da nossa casa, dentro da nossa família, não tem dado nada por nós. Mas o Senhor, aleluia, é aquele que nos tem separado, que não vê como o homem vê. O Senhor olha aquilo que está dentro do nosso coração. Muitos não têm dado nada para você, mas o Senhor tem dado por você. Ele te conhece. Ele escolheu você desde o ventre da sua mãe. Mesmo antes de você nascer, o Senhor já sonhava, já planejava você. Muitos não podem dar nada por você, mas o Senhor, Ele te vê, Ele te nota, Ele sabe quem você é. O Senhor, Ele dá valor no que você é. Ainda que muitos aí fora não dão crédito para você, não apostam em você, o Senhor é aquele que conta com você. O Senhor é aquele que confia em você. Ele está contando com você. Muitos que não dão nada por você, mesmo que você já não seja uma pessoa bonita de aparência, robusta, como muitos querem, como a sociedade de hoje em dia exige. Beleza física, porte físico, intelecto, né? Mas o Senhor é aquele que vê um coração reto, um coração sincero na presença dEle. E é isso que o Senhor está falando nesta noite. O Senhor está procurando os verdadeiros adoradores, os contritos de coração quebrantado. O Senhor não quer saber da sua classe social. O Senhor não quer saber se você é mais rico, se você é mais pobre, se você é mais inteligente ou não, se você mora numa casa boa, numa casa nobre. O Senhor não quer saber dos seus bens materiais, Ele não quer saber do seu físico. O Senhor quer saber do seu eu, do seu coração. Aquilo que o seu coração almeja, aquilo que o seu coração deseja,
aquilo que o seu coração, louvado seja Deus, vê diante da circunstância, aquilo que o seu coração vê diante de um pobre, diante de um humilde, diante de uma pessoa necessitada. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores, pessoas que são fiéis de coração e espírito. O Senhor não está procurando o estético. E naquele lugar, aquele homem foi exaltado como rei de Israel. Aquele homem que era desprezado, humilhado, dentro da sua própria casa, diante dos seus irmãos. Creio eu que diante até daquela sociedade que olhava aqueles filhos lutando nas guerras e um menor no pasto, pastoreando ovelhas. O que eu quero passar para vocês nessa noite, queridos irmãos, a mensagem é de que se você está sendo humilhado, se você está sendo desprezado diante dos homens, eu venho nesta noite dizer para você que há um tempo determinado sobre todas as coisas, e que essa humilhação, esse desprezo que você está passando, louvado seja Deus, o Senhor tem contemplado tudo que você tem passado, as tuas lágrimas, o teu choro, as coisas que as pessoas têm feito com você, o desprezo, a humilhação, as pessoas te desprezando, te destratando. Mas há um tempo sobre todo o tempo, assim como eu disse. E o Senhor tem um tempo de honra, um tempo de exaltação para a sua vida. E não vai demorar muito. E não vai demorar muito, o Senhor vai te exaltar nesta terra. Ele vai te exaltar, porque na palavra do Senhor fala que os humilhados, eles serão exaltados. Então, se você está sendo desprezado, se você está sendo humilhado, creia somente na palavra do Senhor, que hoje é um tempo de humilhação, de desprezo, sim, mas um dia o Senhor vai te exaltar sobre essa terra, sobre essa nação. E todos aqueles que não deram nada por você, que te jogaram lá embaixo, que te pisaram, que te humilharam, vai ter que ver a glória do Senhor descendo sobre a sua vida, a graça do Senhor na tua vida. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém?